Olá, seja muito bem-vindo ao Visionários, o seu espaço de negócios, liderança e inovação aqui na RS Play. Olá, Camila. Olá, Fernanda. Olá a todos vocês. Saudações a todos que nos acompanham no canal 524 da Claro TV e também nas plataformas digitais da RS Play. Aqui você conhece histórias de lideranças que movem o futuro e constrói com ações presentes o nosso futuro. E o nosso convidado hoje é uma referência em marketing, hotelaria estratégica e liderança também. Um convidado mais do que especial, não é mesmo, Camila? Exatamente, ele é Marcelo Marinho, diretor de marketing da ICH Administração de Hotéis, grupo que administra marcas como Intercity, U2, True by Hilton e City Home, sendo uma das principais administradoras hoteleiras do Brasil. Com mais de 25 anos de atuação, Marcelo transformou importantes momentos como o reposicionamento do Intercity para a ICH, a chegada de marcas internacionais e também a inovação em modelos de negócio no setor de hospitalidade, o que é extremamente importante quando a gente fala em bem-estar no setor hoteleiro, não é mesmo, Camila? Exatamente. Hoje nós vamos receber, como falamos, Marcelo Marinho. Ele vai falar da sua trajetória, da sua liderança, dos seus desafios. Seja muito bem-vindo aqui no Visionários, Marcelo. Camila, Fernanda, é um prazer estar com vocês. Eu me sinto honrado de compartilhar um pouco da minha história, da história da Intercity, da história da CH. Estou impactado aí com o tema Visionários. Queria dar os parabéns para vocês, né, de trazerem um conteúdo de Obrigada. tanta qualidade e discutir a possibilidade da gente discutir assim num fórum de alto nível, né, sobre liderança, sobre, né, crescimento, sobre inovação. A gente está vivendo um mundo bastante complexo, né, com toda a tecnologia, com toda a instabilidade política. Então, acho que super propício e me sinto honrado de estar aqui com vocês. Que bom. Que bacana. E para a gente começar essa conversa, Marcelo, me conta um pouco da sua trajetória profissional, da sua formação e como tudo isso impactou hoje nos seus negócios. Sem dúvida. Bom, vocês vão notar aí que o meu sotaque, ele, apesar do meu coração ser gaúcho, bateu um pouquinho bastante pelo Inter. Eu sou natural de Recife, a empresa tem 25 anos, né? A gente tem muito orgulho de dizer que construímos uma marca brasileira, apesar do nome Intercity, né? Lá há 25 anos atrás, Fernanda, Camila, a empresa nasceu com a marca Intercity e com o nome Intercity. Ela foi evoluindo e eu vou contar um pouco dessa história ao longo do nosso bate-papo, né? Mas é uma empresa nacional, né? A sede é próximo daqui, em Porto Alegre, marca própria. Apesar do nome soar em inglês, é um nome de origem alemão, né? Intercity é o nome do sistema de trem alemão, né? O equivalente ao TGV, né? Que é o Tram à Grande Vitesse de alta velocidade da França. Intercity Express é o trem de alta velocidade e conecta cidades, né? E os fundadores, que foram 3 fundadores na época, né? Acharam, também os 3 de origem alemã, pegaram esse nome e acharam que fazia sentido para uma rede hoteleira. Dos 25 anos, eu entrei com 21 anos, né? Atrás, Faz parte do patrimônio da já, empresa. já, tenho, a, Construiu a história já tenho a junto. plaquinha do imobilizado. A gente brinca que na época a empresa era Inter o quê? Era uma empresa completamente estadual, né? Tinha um hotel fora do estado que era Florianópolis e principalmente o Alexandre, que é o nosso principal líder, né? Hoje diretor, CEO da empresa geral, ele viu que tinha uma marca interessante e queria, né, crescer a empresa Brasil afora. Então eu entrei assim como os executivos da empresa. A minha formação, Camila e Fernanda, foi em turismo, né? Eu sou bacharel em turismo pela Universidade Federal de Pernambuco, com muito orgulho, né? Alguns tios na época, familiares, não, faça administração, turismo não muito valorizado. Não me arrependo de forma nenhuma. O meu curso já tinha uma ênfase em marketing, que é uma das minhas grandes paixões. E naquela época era dentro da Universidade Federal de Pernambuco um curso inovador. Eu fui da primeira turma, Olha só. né? E eu acho que tem nuances assim do estudar turismo, você está dentro do teu segmento, tipo psicologia turismo, planejamento de espaço turístico, que foi fundamental, né? Terminando o curso, do qual aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu fui laureado, né? Olha Então eu aí. tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudo e fui buscar uma continuidade estudando fora,
Sempre tive essa visão assim de uma visão global, né? Apesar de tudo bacana, a gente, né, tá aqui num país em desenvolvimento e principalmente a hotelaria, serviço, marketing pede uma visão um pouco mais de mundo. Sim. Então, muito precoce, com 21 aninhos, eu fui para Nova York, fui aceito pela Universidade de Nova York num programa de marketing dentro da Escola de Turismo e Hotelaria. E lá foi assim. Pois não. Não, eu achei interessante essa questão, nessa vivência fora do país. O que ela agrega hoje na tua percepção de mercado, nos teus movimentos hoje, dirigindo essa rede tão importante? Eu acho, Fernanda, que é fundamental. Hoje a gente vive um mundo muito globalizado, né? E você, primeiro, acho que a facilidade da língua, né? E a experiência. Eu acho que eu estava no epicentro do marketing, que era Nova York. Eu tive também um fato, comentava anteriormente a Camila, que eu vivia as Torres Gêmeas lá. Né? E eu fiz uma conexão muito grande com o que a gente viveu na pandemia. Sim. Né? Ninguém tinha vivido aquela pandemia. E Claro. de certa forma, o que a gente viveu em Nova York naquela época, com todo o impacto de fechamento de espaço aéreo, fechamento do turismo, né? Os hotéis, o que fizeram naquela época? Né? Tinha um atentado terrorista, então os restaurantes sofreram, a cidade, o turismo caiu muito. E eu vi de camarote, porque eu tinha uma das professoras, era presidente do Celita Jackson, presidente do Convention Bureau de Manhattan, e aconteceu a volta do turismo da mesma forma da pandemia, ou seja, terrestre, cidades vizinhas, ganhando aquela confiança de novo de viajar. Então, fiz muita correlação com o que a gente viveu na pandemia. Então, acho que foi fundamental. As conexões também, né? Você criar conexões de mundo, você ter referências, eu acho que é como se você andasse várias casinhas assim na tua formação, sabe? E eu acho que isso foi fundamental porque eu voltei de Nova York trabalhando para uma empresa de São Paulo, né, uma empresa de consultoria, mas sempre o meu desejo era estar dentro do mundo corporativo, ser executivo, fazer a diferença ali. Eu me achava muito novo para ser consultor. E efetivamente era. E disse, olha, falei com o meu chefe na época, disse, olha, eu acho que eu vou fazer uma transição para o mundo corporativo. Ele disse, não, Marcelo, eu te ajudo. Fica conosco até tu fazer essa transição. E aí surgiu a oportunidade, tinha 2 outras oportunidades da Intercity. Eu conheci o Alexandre numa terça-feira, na semana seguinte eu estava aqui. Olha só. E foi assim um match total pelo desafio. E com 21 anos eu assumi uma gerência de marketing. Então, quer dizer, era muito novo, né? Sim. E eu acho que toda essa vivência precoce, ela deu um push assim na minha carreira, sabe? Que bacana. Podemos dizer que desde os 21 anos ou desde a formação você já era um visionário, porque você conseguiu identificar lá fora oportunidades e trazer essas oportunidades aqui para dentro e entender que essa visão holística te abastece de conteúdo, te abastece de experiência, te abastece de vivência, que na prática isso tem outro sentido quando você vive de verdade a situação. Porque o teu sentimento de viver as Torres Gêmeas, não consigo nem mensurar o que é estar naquele momento tendo que lidar com desafios psicológicos da população, né? Segurança. Do medo, da segurança, além de todas as variáveis inerentes ao setor e a todos os movimentos que... E apesar, Camila, ter sido muito difícil, quando eu olho, eu vejo aprendizado. Sim. Eu não vejo trauma, apesar de ter sido muito difícil. Tem uma outra história que é muito chata, né? De eu sair com a roupa do corpo e entrar na casa de amigos e ficar ali por uma semana, né? Incomunicável, digamos assim. Mas eu vejo aprendizado. Essa experiência, Fernanda, que me falasse dos Estados Unidos, eu brinco que eu fiz 2 mestrados. Primeiro, o acadêmico. E eu fui contratado por uma empresa americana. Então, dos 2 anos de mestrado, eu fiquei 5. Então, o fato de ter sido contratado pela MFCPR, que era uma empresa de um dos professores também, porque Nova York tem isso, o corpo acadêmico, ele é muito vinculado a empresários, eles trazem uma visão de negócio muito boa. Então, isso foi excelente. Academia com prática. Com a prática. Então, os professores são a Celita Jackson, então, não são aqueles puros acadêmicos, né? Então, o Michael Frankel, que foi um mentor para mim, presidente da MFCPR, eu fiz o estágio obrigatório com ele e ele me contratou. Então, isso me deu assim uma vivência de mercado. Eu estava ali trabalhando com grandes contas hoteleiras, também segmento de alto luxo para relógios e real estate. Né? Mas eu tinha uma coisa, Camila, que era o seguinte: por que você não ficou lá? Por que você não ficou lá? Nossa, você abandonou tudo para voltar? Eu era um guri, né? E eu tinha um desejo de fazer a diferença no Brasil, sabe? Eu vejo o potencial do Brasil como país, como potencial turístico, né? Muito grande, de viagens, de destino turístico lazer. E eu queria aplicar isso. Então,
Na hora certa, a gente teve algumas transições de governo, né, que eu disse, não é hora de voltar, mas quando eu vi, eu disse, acho que está na hora, e fui para São Paulo, obviamente, né, de Recife, fui para São Paulo. E daí de São Paulo, vim para o Rio Grande do Sul. E me diz o seguinte, o setor hoteleiro exige reinvenção constante. E você é uma pessoa que identifica lacunas, identifica tendências de mercado e faz com que projetos, ideias, se tornem projetos reais. Dentro da ICH, fala de projetos que foram inovadores, projetos que você construiu. Sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que me seduziu na Intercity, na ICH, uma empresa muito jovem quando eu entrei. Ela tinha 4 anos de existência e a possibilidade de empreender e criar tudo do zero. Então, acho que a primeira grande diferença que eu fiz ali foi quando eu entrei, né? A gente precisava de um reposicionamento, preparar essa empresa para esse lançamento. A gente ali, em 2005, a gente fez uma largada para a expansão nacional. Fizemos um evento em São Paulo, uma empresa completamente desconhecida no cenário hoteleiro, né? Localmente construindo sua identidade, seu branding, mas fomos muito ousados, porque desenhamos um plano e fomos para São Paulo. São Paulo, somente São Paulo. São Paulo. E criamos o gancho. Já começa no jogo. E foi um momento muito icônico, assim, da gente se apresentar com assessoria, com coletiva de imprensa no dia anterior, uma festa para o mercado B2B, B2C, foi uma coisa bem ousada. E deu muito certo, porque a meta era chegar em 25 hotéis, hoje nós somos 50, né? Então, quer dizer, a gente dobrou de tamanho nos anos, né, após essa estratégia, que foram impressionantes. E chegou um momento que a equipe comercial, na época, marketing e vendas eram separados. Hoje está tudo embaixo do meu guarda-chuva, que eu acho que faz todo sentido. Chegavam para mim e diziam assim, não, mas a gente precisa de um programa de fidelidade, porque a empresa tal, referência do mercado, tem fidelidade. Eu disse, bom, qual é o nosso objetivo aqui? É fidelizar. E eu vindo dessa área, eu dizia, olha, um programa fidelidade ele não fideliza. Como assim não fideliza? Você vê o que voo. Eu vi um voo da marca tal. Eu não vou citar aqui o nome das empresas. Ficou satisfeito? Não, horrível, não sei o quê, estão servindo só isso e tal. Você pontuou? Eu pontuei. Mas você está falando mal da experiência. Então, é um programa de benefício. Fidelidade tem a ver com satisfação. E satisfação tem a ver com serviço. E aí nós construímos todos os manuais da empresa, criamos um programa chamado Quagilidade, fizemos uma pesquisa com os hóspedes e identificamos que a qualidade era inegociável, mas eles precisavam de agilidade, porque a gente lidava principalmente naquela época com o executivo, e esse cara não tem tempo a perder. Então, como transformar todos os procedimentos sem abrir mão da qualidade, acelerando esse processo e tirando toda a burocracia. O que a gente chama do trabalho sujo, a gente não faz na frente do cliente, a gente faz na porta para dentro. Então, foi uma parceria entre operações, recursos humanos, prontidão de pessoas e marketing encabeçando. Estratégia. E aí eu criei pela primeira vez. E aí foi nisso que eu fui acumulando as áreas. Eu criei um setor de qualidade. Fundamental. E a gente fez um tripé, redesenhou todos os processos, lançamos o programa. Esse programa foi reconhecido pelo Top Ser Humano, primeiro Top Ser Humano que a gente ganhou. Isso mudou a empresa. E aí eu digo, opa, agora a gente tem um programa de fidelidade, fidelização. Queremos pontuar, queremos dar recompensa, são outros 500. Então, daí veio várias inovações também. Eu acho que a cabeça do cara, eu digo, o cara de marketing, ele aprende 24 horas por dia. Ele está fazendo correlações com diversos setores. E a hotelaria é um setor que ele anda um pouquinho atrás. Tem setores mais pujantes em termos de número, faturamento, automobilístico, varejo. Então, eu sempre saí do óbvio, sabe, Camila e Fernanda? Por exemplo, tem os eventos dos setores. Eu ia para fora participar dos eventos dos outros setores. Como é que eu posso aprender com os setores que estão na nossa frente? E aí eu trazia para dentro da hotelaria e conseguia inovar. Senão a gente tá nós com nós mesmos, sabe? Fica sempre aquela coisa bitolada. Então acho que isso foi um vetor que permitiu trazer inovações. Que bacana. Essa mente de conexão, de olhar o todo, de toda oportunidade, ser uma oportunidade de observação e de aprendizado. Sem dúvida. Isso é fantástico. E eu achei fascinante, porque isso faz todo sentido para a gente, como consumidor, experienciando qualquer lugar, a qualidade é o que realmente fideliza. Não tem outro caminho. Você pode ter ali uma bonificação, uma pontuação, mas se você não está satisfeito, o marketing ele é justamente o oposto, é incongruente.
E aí eu aproveito para te fazer uma pergunta sobre isso, né, Claro. Marcelo? Você fala muito sobre hospitalidade. E como transformar essa hospitalidade numa experiência? Você já trouxe alguns indícios aqui do que vocês já Perfeito. fazem, mas tem algo ainda para esse encantamento do cliente que Tem, vocês é um conseguem? desafio, né? E eu sou apaixonado também dentro desse marketing com o fator humano, né? Uhum. E vamos pensar em serviço, quanto a gente fala isso no dia a dia da empresa, né? O serviço ele é muito relativo. Vocês duas podem ir no mesmo restaurante e sair e dizer, eu adorei, nossa, a comida estava excelente, aquele garçom foi ótimo. Eu falei dizer, nossa, tu achou, Camila? Mas eu achei que ele foi grosseiro, foi meio tosco ali quando te respondeu, eu achei a comida assim. Ela não é uma relação unilateral. Tu Ela trabalhar é com bilateral. Vai depender do teu subjetividade. estado Exato. emocional, Uhum. da tua vivência anterior, da tua régua Exato. de exigência ou não, exigência. que é diferente da Camila. Então, você conseguir balizar isso, a gente sempre diz que na hotelaria nós somos o fim da linha. Uhum. Primeiro tem uma coisa que eu digo assim, bem-vindo a casa, você esteja em casa. Quando a gente está em casa, a gente manda. Ali eu esperneio, né, e tal. E a gente é o fim da linha. Vamos pensar num hóspede que saiu de São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas cheia de desafios. O cara saiu de Barueri, da Alphaville, da sua belíssima casa, choveu. Então, Castelo Branco, ele achou que ia levar 2 horas, levou 2 horas e meia, começou a ficar conflituoso, porque corre o risco de perder o avião, chegou lá correndo, fez o check-in rápido, fila para entrar, fila para pegar o ônibus, o avião atrasou tal. Chegou em Porto Alegre, mala, fila para táxi. Quando ele chega, e ele foi segurando não. Quando ele chega no hotel, o que ele faz? Mais uma fila para o check-in. Ali ele desaba. É o fim da linha. Ali é a gota d'água, ele não aguenta mais. E ali eu digo para ele, você senta em casa. Então em casa a gente, consegue ser um pouquinho mais verdadeiro. Então o desafio da gente acolher toda essa jornada, que não é uma jornada fácil, né? Ou viajantes a lazer que saíram lá no Nordeste, pegaram a conexão em São Paulo, estão indo para Gramado, a criança não sei o quê, o outro trocou a fralda. Cheguei no hotel. É complicado a hotelaria. Então, como é que a gente maneja tudo isso, né? E aí eu acho que é um tripé, falando assim mais de técnica, né? No marketing a gente tem os tradicionais 4 P's, né? Praça, produto, preço e promoção, clássico. Mas quando a gente fala de serviço, a gente agrega mais 3 P's. São 7. E isso fez sentido para mim, que é o P do physical environment, ou seja, o aspecto físico. A luz tem que estar legal, a temperatura tem que estar legal, a luz tem, a música, a decoração tem que fazer sentido. Então, e outra coisa, vamos pensar no fator de quem está trabalhando. A máquina tem que funcionar, o sistema tem que funcionar. Como é que eu posso exigir um colaborador, recepcionista, que está em pé ali, se o sistema trava, se o mouse não é legal, se a experiência dele não é legal. Então, eu preciso garantir um ambiente de trabalho, tanto para quem está recebendo quanto quem está entregando o serviço, apropriado. Perfeito. O segundo P, processo. Processos mapeados, processos testados e processos auditados. E isso sabe aquela historinha, eu preciso dizer todos os dias, filho, escova o dente, filho, escova o dente, filho, escova o dente. Eu tenho que dizer para o funcionário, vamos lá, a gente faz as reuniões de 10 minutos, você está entrando num palco, porque é difícil. Claro. Cliente é difícil, né? E, por fim, pessoas. A nossa diretora de Gente e Cultura, Daisy, ela está conosco há muito tempo e ela é uma parceira muito grande. Identificar pessoas. Qual é aquela pessoa que precisa estar no back of the house? Porque aquela pessoa tem que conversar com máquinas ou com números. Quem é aquela que não sabe trabalhar que não seja com pessoas. Então, a capacidade de empatia, olho no olho, sorriso, saber administrar situações difíceis. Então, assim, vocês viram que é um desafio, né? Um grande desafio em várias frentes, né? Tem que Em pensar várias no todo. Pessoas, processos, sistemas, unir isso tudo, né? E fazendo até uma analogia com a minha atuação lá na Ubra, né? Eu fui para ser gerente de operações e qualidade, né? Gerenciava toda a área de operações e fiz o trabalho da universidade perceber o quanto era importante eu estar na estratégia, que é esse o trabalho do marketing, de linkar o marketing com a operação, porque
a estratégia desenhada, ela precisa ser desmembrada na operação e a operação ser entregue com excelência. Então, são parceiros de negócios dentro da empresa. Com Então, certeza. todas essas áreas, elas precisam estar em conexões. Com certeza. Então, você olha a estratégia, você desenha a operação, você lida com as pessoas, fazendo o desenvolvimento de equipe. Então, tudo E isso... estimulando essas pessoas. Tudo isso junto ao mesmo tempo. É tudo junto, misturado, trocando né? o E pneu olhando com o o carro. mercado e mapeando tudo ao mesmo tempo. É fantástico e isso requer um profissional que tenha um time, que eu falo, aqui dentro o time é assim, aqui fora o equilíbrio, né? A gente como gestor, estamos equilibrados, estamos serenos, mantendo uma tranquilidade, né? E passando para a equipe que está E o quão complexo, né, Camila? Tu vê que é uma visão 360 e você ter um marketing estratégico que possa dar inputs na operação, que possa dar inputs em pessoas. A gente está falando de realmente um planejamento estratégico. Com certeza. E como, não é que é secundário, mas é auxiliar. O promoção, o branding, ele está ali, ele é super importante. Mas nada, eu sempre caso assim, olha, qual é o marketing externo, que ele é propagandístico, mas ele precisa, no nosso caso, ele precisa ser real aqui dentro. Sim. Senão a coisa não dá match. Entendeu? Acho que isso é muito importante. Muito. E me fale um pouquinho do reposicionamento do Intercity, quando passou a ser um grupo empresarial, uma multimarca, né, agregando várias marcas. Qual os desafios? Perfeito. Dentro do nosso planejamento estratégico, a Intercity virou referência no Brasil hoje. Nos deixa muito feliz ser de Manaus a Caxias do Sul, empresa que se apresenta, né, em 25 anos, e eu digo, os nossos maiores concorrentes são multinacionais gigantes. Sim. E a gente está ali, uma empresa brasileira, lado a lado, nos deixa muito orgulhosos. Mas, num processo de crescimento e evolução de qualquer empresa, como é que a gente cresce? Né? Você cresce diversificando. A marca Intercity, ela atua no segmento mid-scale. Sendo bem simplista, a hotelaria a gente pode dividir em 3 setores. O econômico, o mid-scale e o luxo. Obviamente que hoje tem zilhões de variações do econômico, no mid-scale, no luxo. Mas basicamente é isso. E a gente sentiu que por uma questão de proteção de mercado, vamos colocar mais um hotel em São Paulo? Cabe mais um Intercity? Acho que não, talvez a gente precise de outra marca. Então, nós desenhamos que nós precisaríamos de uma marca econômica, né, para brigar com esse segmento, que é um segmento muito grande no Brasil, e tem um concorrente aí que estava um pouco sozinho nesse segmento. A gente achou que uma concorrência faria bem. Seria muito bom. E também entendemos que existia uma lacuna e um nicho de mercado em algumas praças, em menor escala que o econômico, para o segmento luxo. Então resolvemos criar uma marca econômica, ser proprietária dela, que é a marca Rai, né, que senta no nosso portfólio, e buscamos uma parceria com a empresa inglesa ligada ao escritório de arquitetura do famoso arquiteto francês Philippe Starck, e trouxemos para o Brasil a marca U2, né? E daí a gente passou a ser multimarca e atuar como uma empresa grande, hoteleira, onde não só nosso carro-chefe continua sendo Intercity, U2 e Rai. E a gente foi evoluindo. Fomos homologados há uns 4 anos pela Hilton, pela gigante Hilton, que dispensa apresentações, onde no Brasil nós somos proprietários, master franqueados da marca True by Hilton, que também senta no cenário econômico, com um hotel super lifestyle, super jovem, bacana. Então, nós desenvolvemos e administramos essa marca no Brasil. Excelente. E também criamos uma marca no setor da administração de short stay, né, de curta temporada, a City Home. Então, hoje são 5 marcas no nosso portfólio. Então, assim, bastante trabalho. E aí, só falando, voltando para a pergunta, para a conversa anterior, né? E aí você tem 5 marcas com perfis de clientes diferentes, com necessidades diferentes, com mercados diferentes, porque você fala de Manaus e você fala de Rio Grande do Sul. Sim. Perfis completamente diferentes. Então, assim, o desafio ele se multiplica quando você tem que implementar todas as estratégicas, mas olhando para cada segmento e para cada perfil diferente. E aí eu te pergunto o seguinte, como você define o papel de um gestor atuando com multimarcas hoje no setor hoteleiro? Olha, muito convincente. A equipe é difícil, mas eu sempre olho o copo cheio, né? E eu acho que a gente tenta trazer isso, graças a Deus, dentro da empresa. Acho que é mérito do Alexandre, mérito de todos nós diretores. A gente tem pessoas com muito tempo de casa. Minha gerente de marketing tem 16 anos, nosso gerente de vendas tem
24, mais Nasceu, do né? que eu, Sim, nasceu ali dentro da dentro, né? empresa. Então, eu tenho pessoas trabalhando comigo e uma coisa que é muito importante dizer, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Acho que a capacidade de você montar equipes estruturadas. Mas sim, às vezes é desafiador, porque é muito mais trabalho. Mas aí, eu sempre digo, o crescimento traz mais trabalho, mas traz oportunidade de crescimento. Então, você avalia verticais, né? Eu preciso criar verticais, eu preciso... Mas assim, o que é que vem primeiro, né? O trabalho ou o custo? Né? Então, tem empresas que você acumula. E aí ela tem que ter uma autonomia, chegou num ponto que ela já pode ter uma independência. Então, vamos ter um gerente para essa marca, vamos ter uma autonomia para essa divisão de trabalho, Sim. e aí você vai fazendo esse mesh. Mas eu gosto de olhar para essa oportunidade de crescimento, né? Porque você amplia, você dobra a sua capacidade. Com certeza. É super desafiador. Uma coisa que eu acho é fazer sempre junto. Você tem a comunicação interna muito transparente. Então, fazer com que as pessoas participem e entendam esse É crescimento. que o sentimento de pertencimento também traz responsabilidade. Sem dúvida. Então, é um processo muito participativo, onde nós estamos indo para esse caminho. Esse caminho faz sentido? Vamos! Não é aquele modelo eu mando, você faz, ele já era. Já foi. E cada vez mais esse choque geracional faz com que as pessoas tenham muito prazer em participar do processo decisório. Então, isso é uma coisa que a gente conquistou muito. Então, quando a gente vai, já está todo mundo engajado e querendo aquilo, né? Dá mais trabalho, mas eu acho que é um projeto lindo, assim, sabe? Com certeza. Essa conversa é absolutamente inspiradora. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua essa conversa falando sobre diversidade, sobre o futuro da hospitalidade no Brasil e muito mais com o Marcelo Marinho, então não saia daí. Há 25 anos, nascia a Intercity Hotels, com um grande sonho: transformar a hospitalidade por meio de gestão inteligente, inovação e excelência em serviços. Crescemos, evoluímos e nos tornamos referência. Hoje somos a ICH, uma administradora hoteleira multimarcas, sólida e respeitada, com mais de 40 hotéis em 30 destinos. Agora é hora de dar a largada para os próximos 25 anos. Juntos seguiremos transformando o futuro da hospitalidade. ICH 25 anos. Novos sonhos, novas histórias. Voltamos com o programa Visionários. Essa entrevista está incrível e eu quero saber agora do Marcelo. Que valores você leva para a sua liderança que são inegociáveis? Excelente pergunta. Eu acho que valores... Antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que fazer... Valores são de família, né? E eu cheguei à conclusão, você não é um no trabalho e outro em casa. As coisas se confundem. E hoje, cada vez mais com o conceito pleasure, né? A gente leva trabalho para casa e a gente leva a casa para o trabalho. Quem diria que a gente viveria um mundo que, 11 horas eu vou lá na academia e volto. Mas isso é importante, o cara fazer academia no momento de trabalho. Antes a gente tinha vergonha, né? Tinha que ser aquele cara Caxias. Então as coisas estão mais abertas. E esses valores se confundem. Eu acredito muito e quando a gente contrata pessoas, a gente investiga muito o lado familiar, a base familiar daquela pessoa, né? Da onde ela vem, quais são os valores. Porque as pessoas vão tomar decisões baseadas nesses valores. Exatamente. Né? O técnico tu ensina. A gente fala muito do comportamental, mas vai um pouquinho além do comportamental. Né? Que tipo de pessoa tu é, que tipo de pai tu é, que tipo de formação tu teve de base familiar. Então os meus valores são muito básicos, assim, Camila e Fernanda. Eu acho que é ética, soa um pouco clichê, mas eu acho que a transparência é importante. Mas uma coisa que me rege muito assim também é tentar me manter sempre numa zona de aprendizado. E sempre seria absurdo a gente dizer que a gente sabe tudo. Então sempre me coloco numa posição que eu estou sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Eu respeito muito
a experiência, os mais velhos. Às vezes não nas técnicas, nas novas ferramentas, Claro. mas a vivência, sabe? Então eu digo, eu tenho 47 anos hoje. Pô, se eu cheguei no meu ápice, o que será de mim com 67? Muito Eu bom. vou ser descartável, então eu quero chegar com Bem. 67, 70, 75, muito melhor do que hoje, com outras habilidades. Né? Então eu acho que assumir um erro é muito importante, porque quando a gente assume um erro, as pessoas têm a impressão, isso já me salvou muito, sabe? Olha, eu queria pedir desculpas e queria dizer que eu errei aqui. As pessoas têm a impressão que elas perdem, que elas são menos. Eu sempre saí mais forte. Quando eu mostrei uma vulnerabilidade, você mostra isso dentro da empresa e permitir o erro é legal. Porque todos nós vamos errar. Em E algum todos momento. nós, se nós não assumirmos os erros, a gente não aprende. Exato. Então, você criar um ambiente onde errar é legal. E eu digo, olha só, o erro, ele é aceitável. Agora, o erro recorrente, Corrente, que não aí pode. não. Não temos tempo. Aí não temos tempo, aí tem um padrão, né? É. Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu tenho uma teoria que é erre erros novos, pelo menos. Com certeza. Se for para errar, que sejam erros Isso novos. aí, mas as pessoas têm muito ego, né? Aham. E, às vezes, várias reuniões, desculpa, eu não estou entendendo. Que sigla é essa? Ah, tá. Sabe que a gente fica fingindo que sabe Que tudo ao sabe. mesmo tempo e não, te coloca numa posição de aprendizado. Amanhã é um Excelente. pouquinho melhor do que hoje. O dia seguinte um pouquinho melhor. E aí nós falamos de valores, aí eu falo de propósito. Como a clareza do seu propósito sustenta a sua liderança? Olha, eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo. Hoje eu já me sinto parte da empresa, eu já sou parte da empresa. O Marcelo da... Marcelo Intercity. É seu Intercity, sobrenome. né? No propósito de carreira, tudo. Virou já um... Mas eu acho que o propósito, assim, eu acho que com o amadurecimento que a gente vê, ele muda, né? Ele muda, né? Antes era aquela conquista, eu acho que todo líder, ele é um pouco trator, ele tem um pouco o ritmo acelerado, ele incomoda algumas coisas, porque a unanimidade, ela não existe, né? E você vai desagradar algumas pessoas, porque mudança gera sofrimento, mudança gera... desacomoda as pessoas. É muito difícil você ser um fator agente de mudança. Sim. O grande questionamento é como é que você vai fazer isso. Então, hoje, eu já me sinto com um propósito um pouco maior de trazer e ser um líder inspirador e fazer com que essas pessoas cresçam. Eu vejo muitas pessoas que ficam incomodados com o crescimento das suas lideranças. Eu já me sinto diferente. A prontidão, eu vou citar algumas pessoas, do Diego, da Paula, da Geórgia, do Vinícius agora que assumiu TI, me permite crescer. Então, olha, essa área já... E foi assim que eu fui conquistando, né? Eu era o cara do marketing, que virei de qualidade, que virei de revenue management, que assumi vendas, que assumi central de ouvidoria, que assumi TI, né? Então, e é assim que eu vou preparando essas caixinhas, e essas caixinhas estando ok, que eu vou me desafiando. Eu fui 4 anos operações da empresa, que foi uma mudança, porque eu nunca tinha sido operações. E eu virei para o Alexandre e disse assim, Alexandre, você tá louco. Não. Operações é o coração da empresa. Operações é o coração. É o coração, Exatamente. é uma área muito importante. Eu sou apaixonada por operações, eu vou Camila, defender operações. O que eu aprendi foi bizarro. E eu vi o quão importante, visionário ele foi de me colocar nessa situação. Então, isso está me preparando para o estágio futuro. Claro. Né? Então, foi incrível. Então, eu acho que esse propósito é criar esse ambiente participativo, onde as pessoas possam crescer. Tem uma coisa de pano fundo também, que eu acho que as empresas cada vez mais conectadas com a comunidade. Então, a gente apoia uma ONG hoje, Acendendo Mentes. E eu acho que essa conexão de como é que a empresa devolve para a sociedade, como é que a gente consegue, e até entrando no item que a gente falava antes de diversidade, de inclusão. Então, eu acho que outra coisa que eu sou muito, até um pouco radical, é com SG. Né? Então, sim, mas é essencial. É essencial. Eu acho bizarro as pessoas... Eu recebo, às vezes, uma embalagem, eu digo, meu Deus, tem tanta coisa que eu estou jogando fora aqui, como é que a gente separa o lixo? É triste perceber que o ESG ainda é uma pauta que ela, às precisa vezes, ser defendida. ela precisa ser defendida. Não é necessário, Exatamente. precisa ser. Ela tem que ser inerente, a gente tem que sentir isso de verdade, sentir essa necessidade como ser humano e como profissional de que Eu isso sou um tudo... cara muito verdadeiro, então assim, eu não consigo estar no discurso, eu tenho que fazer. Então eu sou louco do não descartável, não da embalagem desnecessária, eu fico ainda... E eu acho que isso só vai passar com a mentalidade das empresas,
das regulamentações que a gente vai construir talvez um cenário melhor. E no setor hoteleiro Sim. Fundamental. é fundamental, né? Muito. Plástico, né, Camila? Pelo amor de É Deus. muito, né? Muito material. E, Marcelo, olhando para a tua trajetória até aqui, qual foi o teu maior aprendizado que tu viveu e que tu traz realmente como um grande... uma aprendizagem, um conhecimento, uma experiência que te marcou e que faz a diferença na tua jornada empresarial? Olha, eu acho que eu podia marcar alguns momentos, assim. Acho que o aprendizado das Torres Gêmeas foi incrível, que a gente já falou um pouquinho, com observar o que aconteceu e como a indústria americana, a indústria hoteleira daquela cidade pujante, capital do mundo, né? Tá mudando agora, mas enfim, saiu daqui de uma maneira tão rápida. Eu acho que outro momento que foi muito marcante para várias pessoas, mas foi a pandemia. Eu acho que a pandemia foi um choque tão grande assim que puxaram o tapete, a gente caiu com os dentes todos na cara, mas a gente soube, pela maturidade do nosso comitê corporativo, lidar muito bem. Nós nos reuníamos presencial toda quarta-feira, íamos lá, os diretores, separamos completamente a empresa. Marcelo, independente das áreas, você fica com esses hotéis, Vinícius com esse, Sérgio com esse, Alexandre com esse, Vitor com esse, Daisy, porque eram 50 hotéis, e a gente viveu muito legislações diferentes, vigilâncias sanitárias, MPs que não estavam claras, porque os nossos negócios, apesar da empresa administradora aqui da sede, são os negócios individuais espalhados que têm investidores, né, em cada prédio desse. Então, era uma demanda brutal, né? Demite, não demite, fecha, não fecha. Então, foram análises assim bizarras. E eu acho que a gente, apesar do tombo, saiu um pouco mais forte enquanto grupo, comitê. E a gente conseguiu se organizar de uma maneira muito clara do que ia acontecer. Eu fiz muita correlação do que eu vivi lá em Nova York pelas Torres Gêmeas, que afetou muito o setor hoteleiro e de viagens. E o terceiro, recentemente, foram as enchentes. E aí, num cenário também, realmente, um aprendizado assim um pouco mais humano das famílias afetadas. A gente teve 60 e poucos famílias que perderam tudo, que saíram, evacuaram das suas casas. Meu Deus. E como é que a gente garante essas famílias? E a gente realmente olhou para o nosso umbigo, da porta para dentro, disse, tem muita gente ajudando. Eu sou daquela teoria que a gente precisa ajudar os nossos. Se cada um cuidar dos seus próximos, todo mundo vai ficar bem amparado. Com certeza. Né? Então a gente levantou um dinheiro substancial, trabalhou com essa turma e a gente teve hotéis fechados, 2 hotéis inundados. Né? Vocês fizeram recentemente a retomada do hotel do aeroporto, A né? retomada do hotel do aeroporto, do Praia de Belas, muito dinheiro capitalizado. E aí, Camila, fica a pergunta aí, né, para quem está nos ouvindo, empresários, poder público, qual é a segurança que a gente tem quando você investe 10 milhões de que não vai acontecer de novo? Exatamente. Como é que você garante que a iniciativa privada que está fazendo a sua parte não sofra de novo? Porque o que a gente sofreu foi muito forte. Pressão de todos os lados. Eu falo, todos os stakeholders ali a milhão, você tendo que lidar com o investidor, com o público interno, com o colaborador, porque aí você está lidando com pessoas. E outra coisa, a nossa empresa tem sede em Porto Alegre. O cara de Manaus nos ajudou, o cara de Recife, Salvador, de São Paulo, mandou uma time, fez tudo. Mas passou 15 dias e ele disse, opa, cuidem daqui de mim porque o meu negócio tem que girar. Né? O Brasil estava solidário, a gente ainda estava aqui debaixo d'água, mas os negócios estavam funcionando. E eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês, o meu CPD ficou debaixo d'água. Eu levei 30 horas, Camila, eu fiz um MBA em TI, que eu não sou dessa área, né? Mas um ponto que você tem que saber fazer as perguntas certas e é mais sobre gestão do que técnico, mas o meu cara TI estava alagado. E eu tive que conduzir uma mudança de data center. Ou seja, nossos hotéis ficaram parados durante 30 horas. Uau. Então, o que é que o cara que chegou lá no Intercity Manaus, e hoje com esse mundo online, da reputação online, o cara chegou lá no Instagram, olha aqui, tá sem sistema, não sei o que, papapá, nem conecta que a gente tá vivendo isso aqui. Vivendo um caos aqui. 3 pontos E como é que eu explico para ele? Vai até ali a tolerância dele, né? E para ele ter a percepção que nem todo mundo tem a sensibilidade, claro, foi algo grandioso, mas nem todo mundo tem a empatia de perceber a gravidade do que estava acontecendo aqui no Sul. É aquilo que a gente falou, talvez um percentual vai super se comover e capaz vai fazer um pix. Com certeza. O outro não tá nem aí dizendo, eu quero meu quarto agora, porque eu tô cansado. Não me interessa. Claro que ele teve acesso ao quarto, mas a gente ficou sem faturar. Sem dúvida. Sem fazer check-in, a gente tava fazendo o check-in informal. Claro. Foram 3 pontos de inflexões bem importantes na tua trajetória. Onde eu aprendi muito. Demais. Eu fico esperando qual é o próximo.
Porque a vida é assim, né? Exatamente. A vida é assim. Picos e vales. E a gente vai criando nossa casca grossa. Com certeza. Nós recebemos recentemente aqui no programa o Felipe Tibereski, que é o secretário adjunto de Desenvolvimento, Turismo e Eventos de Porto Alegre, e conversamos com ele sobre todo esse movimento que a prefeitura está fazendo em Porto Alegre para trazer Porto Alegre como um centro de inovação, como centro de eventos, fazendo um movimento todo na rede. Aí tem todo o impacto, é rede hoteleira, restaurante, é transporte. Como que a prefeitura está se preparando para dar esse subsídio psicológico, porque esse medo ele existe, ele é latente, né? E todo esse subsídio também de infraestrutura para absorver toda essa demanda. Então, é uma engrenagem que precisa funcionar tudo junto ao mesmo tempo e é muito desafiador. Então, a iniciativa público-privada, né? Tu falou uma coisa muito interessante, assim, que eu sou um defensor da formação em turismo, assim, porque falar sobre turismo, o que tu falasse foi um efeito multiplicador na economia. Tem um impacto na balança comercial do país, do estado, do município, porque é uma receita vinda de fora, gerada e depositada, injetada ali, trazendo uma coisa que não é produzida, né? É um dinheiro, é inversão direta nessa balança comercial. E a cidade que é boa para o cidadão, ela é boa para o turismo, porque ela depende, o que tu falasse, infraestrutura, sinalização, né, esgoto, entretenimento, a parte de gastronomia, trânsito. Tudo. Então, o planejamento do espaço turístico é uma coisa muito séria, que está muito ligada à cidadania. Está muito ligada também à valorização do patrimônio histórico, cultural, sabe, edificado daquela cidade. Né? E a gente vê isso olhando para a Europa, olhando para destinos turísticos consolidados, né? Também tem um lado negativo do overturismo, do turismo massificado, mas aí são outros 500. Tudo tem um lado positivo e negativo. Sempre. Então, o Brasil precisa despertar para isso. Né? Porque quando eu entendo o conceito... É tão antagônico, né? No país que a gente vive, ainda tem que falar disso também. Não, é o conceito de pertencimento. Não piche esse monumento, vamos cuidar. Isso faz parte da minha história. Isso é meu e seu. Isso está vinculado à cidadania. À valorização daquela história. A valores. Aí vamos voltar lá nos valores. Como povo, sabe? Eu sou alucinado por essa área. A gente conecta turismo com, vou trabalhar em hotel, vou trabalhar em companhia aérea ou agenciamento. Mas é muito mais maior do que isso. É muito mais profundo. É muito mais. A gente está falando de identidade de um povo, de uma cultura, de um local, e que Porto Alegre realmente se debruce para isso e se entregue verdadeiramente para todas essas mudanças. A gente estava num caminho, Fernanda, tão bacana, com cais embarcadeiro. Exato, tudo lindo. Né? E caminhando. Mas a gente é um povo forte, viu? Com certeza. Resiliente. Somos mesmo, muito resilientes. Essa, não vou dizer se é uma característica que se potencializou muito com tudo isso que aconteceu. Com as enchentes, né? Vamos falar sobre diversidade e inclusão agora aqui no Visionários, então. Você reparou, Camila, que todas as pessoas que... O Marcelo falava antes sobre essa importância do líder que valoriza e torce pelo crescimento das pessoas da sua equipe. Essa é uma característica de um visionário. Porque só uma pessoa com uma mentalidade muito escassa, ela vai ter medo de perder protagonismo. Eu acho que a grande característica de um visionário é justamente potencializar pessoas para que elas... o aluno superando o mestre. Isso ficou muito claro na tua fala e a gente ouviu isso já de muitas pessoas relevantes que passaram por esse sofá, né? Marcelo, muito bacana ouvir assim, a tua conexão com a tua equipe, a forma que você conduz a gestão. E falando sobre diversidade e inclusão, que estão cada vez mais no centro, né, de todas as discussões, como a ICH ela aplica verdadeiramente esses princípios? Perfeito. Eu acho que é uma coisa também retórica, né? Eu acho que é essencial e as empresas falarem sobre isso, né? E eu acho que tem um exercício aqui muito, Fernanda e Camila, de empatia, né? E a gente faz vários workshops, a gente tem um planejamento de campanhas para o ambiente externo, né, de marketing, mas também o nosso endomarketing, ele é muito forte. Tudo que eu replico para fora, ele tem que ser verdade dentro. Reverbera. Cultura viva. Cultura, exatamente, onde você tem essa gestão da cultura. E a gente tem nossos programas institucionais, que os dois principais é o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, e o PDG, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial. Acontecem 2 vezes por ano, primeiro semestre, segundo semestre. Reunimos todas as lideranças, o PDL muito maior, porque você está falando de liderança média. Acabou de acontecer recentemente aqui, inclusive no estado, a gente faz Manaus, já fizemos no meio da floresta da Amazônia, vai ser legal.
E isso é trabalhado, né? Tem toda uma curadoria desse tema, técnico, mas muito soft skill. Né? Principalmente com essa turma de soft skill. E a gente leva muitos desses temas. Então tem um calendário também das festividades, Dia da Mulher, né? LGBT, né? Com todas as siglas. Então isso a gente vai trabalhando e conscientizando essas pessoas, né? Para que seja uma realidade. Mas quando eu voltei para a questão da empatia, é que a gente também tem que brigar com nossos próprios paradigmas, né? E eu fui, enquanto líder, me fazendo questionamentos. Eu digo, será que o Marcelo... Porque muita gente diz, mimimi, isso aqui não sei o quê. Não, não é. E fez sentido para mim quando eu me questionei. Será que o Marcelo sabe o que é ser uma mulher no ambiente executivo? O quão difícil? Eu não sei. Eu sei. Eu tenho que ouvir para você. E eu imagino que vocês saibam. Sei. A Ju, a minha mulher, sabe. Sim, eu quero trazê-la aqui também. Já falei com ela. Exatamente. E aí conversar com essas pessoas. Será que o Marcelo sabe o que é ser um negro dentro do ambiente de trabalho? Poxa, o Marcelo não sabe, né? Mas como é que eu me acolho essa pessoa? Como é que eu sei? Será que o Marcelo sabe o que é ser um executivo gay dentro do meu trabalho? Poxa, o Marcelo não sabe. E de repente caiu uma ficha para mim. Eu sei o que é ser um nordestino dentro do ambiente sul. Olha só. E aí caiu a ficha, empatia. Porque eu posso, existe discriminação, quando eu falo nordestino, né? Mas aí estudou em Nova York. Não, então beleza, parece que passou no teste e está aprovado. Então, assim, tem diversas caixinhas quando a gente fala de diversidade. Região, opção sexual, gênero, né? Raça. Então, assim, não é sobre como tu sente, é como o outro sente. E aí a gente começou a abrir rodas de discussão, né? Eu me sinto até ousado naquela coisa da ousadia de abrir. Nós fomos uma das primeiras redes hoteleiras a contratar um trans. Olha só. Lá em São Paulo, né? E colocamos para dentro. Vamos lá, vamos fazer isso e tal. Então, quer dizer, como é que tu adapta isso dentro da realidade da empresa? E como é que tu, né? Cada um vende uma história. E a gente dizer que a gente não é preconceituoso, quem disser isso está mentindo. Que alguma coisa tem. A gente é muito focado na beleza, né? E isso é um processo cognitivo. A gente julga pela aparência. Sem dúvida. Como é que eu passo a não julgar pelo tom de pele, pelo sotaque? Né? Tudo comunica. E isso está associado a tudo que a gente ouviu dos nossos pais. Então, a gente entrar nesse mundo da diversidade, a gente desconstruir daquilo que a gente foi programado. E é muito recente essa discussão no Brasil, é muito recente essa discussão no mundo. Então, está todo mundo engateando, está todo mundo aprendendo, e é nosso papel, enquanto inspiradores, trazer essa discussão para a mesa, sabe? Então, eu acho que não sei se a gente está no caminho certo ou errado, mas a gente está nessa jornada. Estamos caminhando Construindo. Falei de maneira muito transparente, sabe, Camila? E isso toca, porque tu traz uma vivência pessoal e que conecta com todas essas realidades desconhecidas, mas que no fim da questão ali toda é o mesmo sentimento. Todos queremos pertencer, nos sentir acolhidos, importantes, né, com significado nos processos. Isso é fundamental. Que bom que a gente vê uma rede tão grande se preocupando em trazer isso, né, e que sirva de exemplo para que isso se dissemine. Tem que ser desconstruído Exato. O tempo e a todo, palavra é essa, é desconstrução. É. Eu tenho que desconstruir todas as crenças, os aprendizados que eu tive para me colocar num novo cenário com novas percepções. Perfeito. Sensacional. Nós temos, só para deixar claro, mais de 60%, quase 60% do nosso quadro gerencial são mulheres. Do qual a gente se orgulha Por muito. isso, aquela, né, super... Por isso, tá de tamanha eficiência no processo. Por isso que tá com 50 hotéis aí. Não é à toa que dobrou a Cantando, meta. né? Um brinde a isso, né? Coisa maravilhosa. Eu acho dentro do serviço a mulher fantástica. Mas aí eu já estou discriminando o homem. Ele também pode ter essa competência. Nós não podemos fazer Homens, isso. vocês são importantes no processo também. Até falando da Juliana, tua esposa, né? Ela me presenteou com um livro e justamente traz nesse livro essa leitura, né, da liderança feminina, da liderança masculina, de trazer esse equilíbrio, de entender as potencialidades de cada um e a leitura de que todos são importantes dentro do contexto. A gente vai potencializar o que o homem tem de melhor, potencializar o que a mulher tem de melhor, nessa união, nesse equilíbrio que a gente chega numa sociedade mais equalitária, com diversidade, com inclusão. Né? Sem caixinha. A mulher aqui, o homem aqui, deixa navegar, transitar. deixa os dois trabalharem eu acho do mesmo jeito que a mulher conquistou muito espaço no trabalho, muito, estou falando das gerações anteriores. Claro. Hoje
realidade, né? Mas ainda dependendo da classe. O homem também avançou bastante, ocupando espaços antes só da mulher, né? Sim, E eu acho que esse equilíbrio é legal, né? Sem clichê. sem clichê. Com Sem respeito. caixinha. Apenas com O que é que respeito. eu quero? O que é que faz sentido para mim, né? Que É bacana. isso aí. E aí, falando de impacto social e sustentabilidade, e inclusão, isso é presente dentro da rede hoje. E Sem vocês dúvida. fazem vários movimentos, inclusive, como você falou, vocês têm o Acendendo O Mentes. Acendendo Mentes, que é a nossa Todo. ONG, a gente resolveu canalizar a holding da qual a gente faz parte, já teve a sua ONG, Cultive os Sonhos, do qual eu fazia parte também, era vice-presidente lá. E aí a gente não fez mais sentido em algum momento e a gente começou a apoiar outras instituições de maneira desintegrada, né? E aí a gente entendeu, tivemos conhecimento do grupo Acendendo Mentes, é muito legal você ter métrica, né? Uhum. Quando você está apoiando a instituição de forma contínua, você consegue efetivamente ver aquilo avançar, né? Você consegue ver a evolução. E a gente apoia de diversas maneiras, né? Inclusive na questão do emprego, né? Oficinas, primeiro emprego, a gente tem um menor aprendiz que vem da instituição. Olha só. Então tem diversas linhas de trabalho aí, junto com a Nina, que é sensacional e que é a CEO do Acendendo Mentes. Não, que projeto lindo, né? Fiquei curiosa para conhecer mais e interessante já trabalhar o potencial humano. Poder dar essa base de identidade, de reconhecimento para esses adolescentes que depois se tornam profissionais A Nina me da ensina área. muito, muito. Ela me traz coisas assim, até fazendo parênteses. Marcelo, na comunidade, nos bairros menos favorecidos, as crianças desde pequena, de cor, né, pretas e tal, elas não correm, elas não andam com o capuz, elas não botam boné, Olha só. porque se elas estão correndo, elas podem ser confundidas. Então, elas desde cedo, elas são ensinadas a isso não. e a não olhar no olho, porque pode ser um afronto. E a gente ouvir esse depoimento faz muito sentido. Então, desde pequena, quer dizer, a autoestima dessas Já vai crianças sendo. são abaladas. Tem que olhar para baixo. Por que tu tá me encarando, né? Não. Isso é horrível, gente. A gente precisa mudar essa Nossa. realidade. Né? É Chega a pesado, né? Chega a causar eu fiquei até... um desconforto, né? Ouvir isso e é real. é. Infelizmente, isso é a realidade. É bizarro. E aí, como... né? Não, e aí o Pablo, que é o nosso menor aprendiz lá, eu chego, eu abraço ele, vem cá, Pablito. Sabe, isso é importante, Fundamental. até esse apego físico com eles, para que É. eles se sintam o pertencimento, É sabe? verdade. É que o amor também, ele te dá uma força muito grande, né? Então a pessoa se sente amada, porque muita dessas crianças, elas não têm esse sentimento dentro delas. E aí essa subvalorização cria muitas barreiras. É muito Perfeito. pesado. É pesado. É pesado, né? Deu até um engasgo aqui em É, relação a nossa. imaginar isso, justamente de se colocar no lugar do outro. E essa é uma das razões pelas quais é tão importante levantar esse tipo de tema. Né? Porque às vezes a gente vive numa ilusão, numa berlinda, de que isso já não acontece mais. E acontece. Acontece muito. Acontece, né? Isso que você falou do afago, do carinho, da proximidade, do pertencimento. Eu digo que se tem uma coisa que é lindo de ver no ser humano, é o amor agindo. O amor, ele é constrangedor e ele derruba todas as barreiras de orgulho, de egos, de preconceitos. Quando você coloca amor nas ações, e eu não falo aqui do amor romântico, mas do amor fraterno. Sim, isso aí. Né? Do amor genuíno, de olhar para o outro com carinho, com interesse, com intenção de ajudá-lo a crescer. Esse é o desafio do mundo, Fernanda. Sem dúvida. E falando em amor, né, é uma característica que a mulher se coloca mais nesse lugar, expõe mais, a gente falando de liderança, né? Sim. Características femininas e masculinas. É justamente isso, né? O homem também pode ter essas características e ter E tá tudo uma certo. liderança que tem essa Forte. postura, que tem esse comportamento, Uhum. como isso muda, como isso é disruptivo dentro de um cenário empresarial. Sem dúvida. E aí, Marcelo, dentro do cenário empresarial, dentro de tudo que está acontecendo, quais são os próximos passos da rede? O que a gente Perfeito. pode esperar aí de vocês? Eu acho que a gente tem uma novidade boa surgindo, que é o lançamento de uma nova marca, nós em parceria com a CFL, CFL Incorporadora, Maravilhoso. aquele terreno ali dentro do country, aquela esquina Sim. da Nilo com a João Vale, que é um Nossa. complexo Uau. residencial, um complexo empresarial e tem uma torre hoteleira. Ah, Então, sem dúvida, eu acho que próximo ano a gente vai entregar para Porto Alegre o melhor hotel de Porto Alegre, que
que eu acho que é carente, né, em termos de um produto realmente upscale. Obviamente, ele não senta na marca Intercity, que é mid-scale. O YouTube também não fez tanto sentido enquanto propósito, que é uma marca mais lifestyle. Então, a gente está trazendo uma nova marca que já nasce com 2 projetos. Eu posso falar porque já foi anunciado, que é esse projeto da CFL dentro do canto. Então, tu imagina um hotel debruçado com apartamentos para aquele campo de golfe maravilhoso. É um pôr do sol lindo, é uma vista linda. E é uma Porto Alegre que a gente passa por fora e a gente não se dá conta que tem aquela área verde, lindíssima ali naquele, no meio da cidade. No meio da cidade. É uma coisa inimaginável. Marquinha está pronta. Tá assim, a gente está literalmente apaixonado, mas ainda não, vamos contar em breve. Mas esse produto, essa marca também já assume um outro prédio, que ainda não foi construído, mas já está em fase de início, na beira da praia em Jurerê. Uau. Nossa, também num complexo super... A gente vai ter que fazer um tour nesses Não, hotéis com para fazer uma certeza. propaganda aqui depois. Então, Fazer uma grande vivência, uma experiência. Então, o que era difícil ainda fica um pouquinho mais. A gente falou sobre os desafios de você abrir segmentos, abrir marcas. Então, a gente coloca mais uma marca no portfólio completamente diferente, e a cabeça de pensar com um pensamento de luxo, um pensamento upscale, um cliente diferenciado. Então, a gente, no YouTube, entrou um pouco nesse segmento, mas agora a gente dá um passinho acima. E também eu acho que as novidades, a gente está vivendo, eu tive a oportunidade de participar, eu estava sentindo o que eu estava precisando. Eu acho que eu navegava nessa área, mas eu não tinha sentado. Às vezes a gente precisa sair do nosso escritório e sentar Recalcular. e recalcular a rota. Eu participei de um treinamento de uma empresa, até parceira nossa, da Share, do Rafa, sobre inteligência artificial. Gente, teve gente que saiu assim, vou largar tudo e vou plantar alface. Eu saí animado, me coçando para voltar e compartilhar esse conhecimento, porque veio uma revolução muito forte de IA, de tecnologia, que não tem volta. Eu acho que o que eu saí dali é construir as empresas para um future proof. O que é isso? A prova do futuro. As empresas que não se adaptarem, aí, Camila, revendo o processo, tudo, vão ficar para trás. Com certeza. E aí nós chegamos no momento, né, de falar de futuro. E eu te faço a pergunta final do nosso programa hoje, que é, na tua percepção, o que é ser um visionário? Olha, quisera eu ser um visionário, tá? Quando eu olho para grandes lideranças, às vezes, o cara que criou o Airbnb, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, sei lá, esses caras para mim são inspirações. Por que eu não tive aquela ideia? Eu me acho um trabalhador, eu me acho um executor. Intraempreendedor na veia. Isso aí, eu gostei dessa... Não, eu sou o cara que olha, vamos lá e faz, sabe? Um visionário, eu não acho que eu sou. Mas eu acho que tornaria uma pessoa visionária, eu acho que está sempre antenado no que está acontecendo. Se me dissesse assim, tá, Marcelo, qual é a tua maior capacidade? Eu acho a capacidade de realização. Eu acho que um cara na nossa posição, eu sempre digo início, meio e fim, muitos projetos não terminam. É aquela capacidade de fazer acontecer, engajar as pessoas, engajar processo, convencer muitas vezes stakeholders, investidores, e entregar aquele projeto. Eu acho que essa capacidade de chegar até o fim é incrível. E outra coisa, trazer algo de fora, prever um pouquinho o futuro e se preparar para isso de uma maneira correta. Eu sempre digo, você pode gerar pó ou comer pó. Né? Eu prefiro... Gerar pó. Gerar pó. Maravilhoso. Né? Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar um pouco acabou. Infelizmente, sim, vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar. Faltou tempo para essa conversa. A conversa flui quando a gente vê, já terminou. Foi um prazer. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Eu acho que a gente precisa de discussões de alto nível. Assim. Com certeza. Essa é a proposta, a gente trazer empresários, lideranças, executivos, pessoas para compartilhar as suas histórias, as suas vivências e a partir daí a gente inspirar quem assiste a gente, né, com conteúdo de qualidade. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado. Nós que agradecemos e sem dúvida esse bate-papo inspirou muitas pessoas que estão aí nos acompanhando no canal 524 da Claro TV aqui na RS Play. A gente vai ficando por aqui, mas tem mais visionários na programação, não é, Camila? Exatamente. Esperamos vocês todas terças, quartas e quinta, às 22 horas, aqui na RS Play. Até o próximo episódio. Até.